E aí, turma, estamos de volta, ainda no tema prisões, só que agora um novo título, uma nova prisão, a prisão temporária. Já falamos nos blocos passados sobre a prisão em flagrante, sobre a prisão preventiva / domiciliar, agora a prisão temporária, tá? De novo, tá? Me segue lá no Instagram, @EduardoCarioca, com 2A. Vai ter muito conteúdo jurídico, muita foto do meu cachorro, então vale a pena seguir, tá? Me ajude a te ajudar, tá? Eu tô pedindo aqui para me seguir, né? Tô querendo ser blogueiro, né? Blogueiro jurídico. Então, @EduardoCarioca, me siga nas redes sociais. Enfim, vamos lá falar da prisão temporária. Prisão temporária na tela, tá? Mostrei para vocês, vamos falar dela, tá? Tá aqui, a Lei 7960 de 89, temporária. Bora falar sobre ela, tá? Ó, Lei 7960 de 89. Vamos lá, começar do começo, tá? Conceito, natureza jurídica. Vamos lá. Galera, olha o ano dessa lei. 1989. O que isso quer dizer, meu Deus do céu? Que é de 89. Ó, óbvio. Não, preste atenção. A Constituição Federal foi promulgada em que ano? Exatamente, 1988. E um ano depois veio a lei da prisão temporária, como está aqui a Lei 7.960 de 1989. Sim, qual é a relação da lei de prisão temporária com a Constituição Federal? Tem calma, deixa eu explicar para você entender o contexto no qual a gente está inserido. Antes do regime de 88, isto é, antes da redemocratização, a época do regime militar, havia a chamada prisão para averiguação, isto é, aqueles ditos subversivos, né? Subversivos, contrário ao sistema, enfim, eram presos a fim de se averiguar antecedentes, participação em crimes ou não, etc. E aí essa prisão para averiguação, como você pode estar notando, é claramente violadora de direitos fundamentais, porque aqui eu estou prendendo alguém sem de fato ter indício de autoria, sem ter prova da existência do crime, sem ter, né, como vimos, o fumo comice delicti, o periculum libertatis, eu prendo para averiguar. Se tiver, beleza, se não tiver, eu solto. Então isso aqui foi inconstitucional ou não foi recepcionado, né? Já que a gente está falando de uma lei anterior à Constituição de 88, não foi recepcionado pela nova Constituição, razão pela qual uma nova lei para trazer algo, digamos, parecido com a prisão para averiguação, que é a prisão temporária, tá? Então vamos lá, só para vocês entenderem, porque mais na frente vai fazer sentido. Segura, presta atenção. A prisão temporária, como as outras prisões, é uma medida cautelar, como vimos, né? Ela é para assegurar a aplicação da lei penal, é para assegurar que o risco à sociedade, é para assegurar o êxito das investigações. Ela tem uma finalidade, ela tem a necessidade de acautelar algo, de preservar algo, tudo bem? Por isso, uma medida cautelar. E essa medida cautelar, obviamente, ela é de natureza pessoal, tá? E ela é decretada pelo juiz, tá? Medida cautelar de natureza pessoal decretada pelo juiz. E aí, pessoal, quais são as diferenças? Pelo menos vou aqui tratar inicialmente, tá? Não vou exaurir tudo agora. Tem calma, tá? Quais são as diferenças iniciais entre a prisão temporária e a prisão preventiva? Vamos lá, olha para o nome. Temporária. Adivinha? Ela tem um prazo determinado. Então, primeira diferença, prazo determinado. Essa é a grande distinção, vamos ver ainda qual é esse prazo, tá? Entre a prisão preventiva e temporária. A prisão preventiva não tem prazo, tá? Embora ela tenha de ser revisada a cada 90 dias, mas isso não significa dizer que seja um prazo máximo. A prisão temporária, sim, tem um prazo determinado definido nessa lei. A gente vai ver e também na lei dos crimes hediondos, beleza? Perfeito. Outra distinção é a seguinte, moçada. Vamos lá. Vimos na aula de prisão preventiva que a prisão preventiva, pode ser decretada tanto no curso da investigação, como também na ação penal. Aqui não, pessoal. A prisão temporária é exclusiva da fase de investigação preliminar, da fase
de investigação preliminar, tá? Claro, a gente, a princípio, pensa no inquérito policial como método de investigação preliminar, mas outros meios de investigação que sejam semelhantes, correlatos ao inquérito policial, tá? Mas vamos lá! Medida cautelar pessoal decretada pelo juiz por prazo determinado, exclusiva da investigação do inquérito policial. Essa é a prisão temporária, tá? Como pus aqui para vocês no conceito, medida cautelar pessoal decretada com prazo de duração pré-estabelecido em lei, cabível apenas na fase de investigação preliminar, como eu disse, inquérito policial ou procedimento que lhe seja correlato. Tranquilo? Então esse é o primeiro ponto da prisão temporária. Então vamos seguir, moçada. Como nós vimos, a prisão temporária é decretada pelo juiz. Então vamos falar agora exatamente da decretação. Bora. Decretação, tá? Primeiro ponto, quem decreta a prisão temporária é o juiz. Lógico, tá? Toda medida cautelar de natureza pessoal se submete à cláusula de reserva de jurisdição. Então, quem decreta a prisão preventiva? Claro que o juiz. Quem decreta a prisão temporária? Lógico que o juiz. Então, bota na cabeça, vai vir uma questão assim na tua prova. Preenchidos os pressupostos, não sei o que mais lá, a prisão temporária poderá ser decretada pelo delegado de polícia, já que é uma prisão da investigação. Certo ou errado? Quê? Isso! Tenha medo não, se encabule não, tá só você aí no seu quarto, não sei que tenha ninguém, mas não faz vergonha não. Exatamente, pessoal, errado! Quem decreta a prisão temporária é o juiz. Simples, gente. Tá sentindo esse cheiro? Enfim, né? Tá sentindo esse cheiro? Cheiro de prova, tá? Vamos lá. Vai cair na tua prova, ó. Prisão temporária decretada pelo delegado de polícia, ou seja, o próprio delegado determinando a prisão. Gabarito? Errado. Isso cai toda vida, pessoal. É uma questão certa, tá? Uma certeza na vida como a morte e o alagamento nas ebaixos, tá? Juiz, eu tô batendo nessa tecla porque isso cai na prova. Só o juiz pode decretar prisão temporária. Tranquilo? Perfeito. Claro, vamos lá. Nós vimos nas aulas passadas que, em respeito ao sistema acusatório, que é o sistema adotado no processo penal brasileiro, tem o juiz imparcial e as partes aqui, acusação e defesa, tá? A prisão temporária, como qualquer outra prisão, a preventiva, por exemplo, não pode ser decretada de ofício, tal. Eu vou colocar a palavra de ofício só para tacar um X. Outra questão que cai em prova, pessoal. Eu tô mostrando para vocês as questões da prova. Sabia? Não, de verdade. Desculpa aqui, de verdade. Galera, esse momento aqui eu sempre digo para vocês, se você tá tendo o privilégio de estar sentado numa cadeira. Sentado, não é deitado não, se ajeita. Isso, perfeito. E sai da cama, estiver estudando na cama. Saia, vá, isso, se sente, pronto. Se você tem o privilégio de estar em um sofá, em uma poltrona, em uma cadeira, em um tamborete, é o novo? Tamborete, tá? Assistindo a uma videoaula como essa, seja grato. Isso por si só já é um privilégio. Creia nisso, pode ter certeza. Então, aqui é um momento em que você tá olhando para essas besteiras que eu tô falando, besteiras assim, né? Para essas piadas idiotas, e você está diante das questões da sua prova. Esse conteúdo aqui está ou vai estar na sua prova, tá? Repito, né? Fiz um curso, montei aqui uma grade completa. Pensei aqui em todos os assuntos possíveis de prova. Então você vai ter muito pano para manga para acertar as questões de processo penal e passar na sua prova. Olha como você é mágico. Isso não é não? Diga. Cara. Entendeu? Isso aqui é um momento sagrado, eu diria. Tanto para mim, como profissional, como professor, como para quem recebe o conhecimento. Receba o conhecimento. Recebe? Isso. Receba o conhecimento. Voltando. A prisão temporária é decretada pelo juiz, mas nunca de ofício, porque o sistema é acusatório. Já expliquei. Então, ela precisa de representação ou de requerimento. Tá? Abreviei aqui, representação e requerimento, tá? Vamos lá. Quem é que representa? É o delegado de polícia, a autoridade policial. Tudo bem?
O juiz tem que ser... Exatamente. Se não é de ofício, é porque o juiz tem que ser invocado. Exatamente. O bicho é desenrolado, invocado. Muito bom, vou usar essa daqui para frente. Pronto, ó. O juiz tem que ser invocado para prisão temporária e para as prisões. Tem que ser invocado. Não pode de ofício, não, tá? Representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, tá? Aí só tem um detalhe que a gente vai ler, é que se a representação da autoridade policial, se houver representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, ele vai ouvir o Ministério Público, tudo bem? Então, quando a prisão temporária for representada pelo delegado de polícia, o juiz, antes de tomar a decisão, ele vai ouvir o promotor de justiça. É isso que vai funcionar, entendeu? Então, bota aí na tela. Ó, tá aqui, ó. Aqui eu tô diante do artigo 2º, tá? Exatamente o artigo 2º da Lei da Prisão Temporária. Vamos lá. A prisão temporária é decretada pelo juiz, nunca de ofício, né? Ele tem que ser invocado. Vou colocar aqui, ó. Invocado. Invocado. Pronto, vamos lá. Representação da autoridade policial. E aí, como eu disse, na hipótese de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, vai ouvir o membro do Ministério Público, tá? Então, o delegado está pedindo, juiz, espera aí, deixa eu ouvir a opinião do Ministério Público, tudo bem? Aí, beleza. O Ministério Público diz, ai, pronto, posso eu, juiz, né, se presentes os requisitos, é óbvio que esse parecer não vai vincular o Ministério Público, se presentes os requisitos, o juiz vai decretar a prisão. Beleza, voltando. Requerimento do Ministério Público, tá? E aí, pessoal, eu trouxe uma jurisprudência interessante, tá? Relacionada à prisão temporária, tá? Se houver o pedido de prisão temporária, o juiz pode decretar a prisão preventiva? Qual é a dúvida? O juiz pode ou não decretar? Pronto. O Ministério Público, né? Ele apenas vai dar a sua opinião, é um ato opinativo e, como tal, não vincula. Por exemplo, pode o Ministério Público concordar com a representação e dizer, bora, prenda. É lógico que isso aqui não é vinculado, uma vez que o juiz é que vai analisar a presença ou não dos pressupostos. Perfeito, maravilha, invocado. Pronto, uma vez invocado, pronto, aí, ó. Uma vez invocado, é ele quem vai analisar a presença ou não dos pressupostos da prisão temporária, tá? Enfim, vamos lá, ó. Como eu disse para vocês, imagine a situação hipotética em que o Ministério Público faz o requerimento de prisão temporária, essa que nós estamos estudando. Só que o juiz entende que a prisão temporária não se adequa ao caso concreto. E aí ele decreta a prisão preventiva. Ou seja, o MP pediu uma coisa, o juiz concedeu outra. Pode haver, ou isso é uma falta de correlação, de congruência? O que é que diz a jurisprudência? Na tela. Ó, STJ HC 309-471 de Minas Gerais. Requerida a prisão temporária pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, o magistrado poderá decretar a prisão preventiva em decisão fundamentada na qual aponte a presença dos requisitos do artigo 312. Ah, entendeu? Pode sim o juiz decretar a prisão preventiva diante de um requerimento de prisão temporária, tá? A questão vai dizer, uma vez requerida a prisão temporária, o juiz não pode decretar preventiva porque viola o sistema acusatório. Errado. É possível, sim, requerida a prisão temporária, a decretação da prisão preventiva. Mas qual a condição? Qual é a condição? Eu não sei viver sem ter carinho. É a minha condição. Qual é a condição? O juiz, ao decretar a prisão preventiva, tem que demonstrar que estão presentes os requisitos da prisão preventiva lá do artigo 312 que nós já exaurimos e vimos e vimos na aula passada. Tranquilo? Tá, o juiz está bem bonzinho, né? Pronto, vamos voltar. Artigo 5º. Em todas as comarcas, aqui é a letra da lei, tá? Em todas as comarcas e seções judiciárias,
haverá um plantão permanente de 24 horas do Poder Judiciário e do Ministério Público para apreciação dos pedidos de prisão temporária, tá? Tem que ter um plantão disponível 24 horas para análise, tá? Do requerimento da prisão temporária, tá? Perfeito, moçada, maravilha. Aí, galera, cheguei no ponto mais importante da aula de prisão temporária, que é o seu cabimento. Aqui, galera, vamos lá. O STF foi instado a se manifestar através de algumas ações diretas de inconstitucionalidade para que ele se manifestasse acerca da constitucionalidade ou não do cabimento da prisão temporária lá do artigo 1º, tá? Vamos lá. Cabimento. Como eu disse para vocês lá na prisão preventiva, medidas cautelares de natureza pessoal têm como pressupostos o fumo comissi delicti e o periculum libertatis. Estão lembrados disso? Perfeito. E aí, com a prisão temporária não é diferente. Eu tenho também que preencher o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Ou seja, o risco da liberdade do sujeito, que risco a liberdade desse sujeito traz para o processo, enfim, para a sociedade, e o fumo comissi delicti, que são os indícios, né, aqui da autoria delitiva. Vamos lá, pessoal. Aqui, deixa eu mostrar para vocês, né? Como eu disse para vocês, o STF, no meio, né, julgando as ADIs 3360 e 4109 do Distrito Federal, ele julgou parcialmente procedentes os pedidos para dar interpretação conforme a Constituição, isto é, né, aqui não houve, tá, uma declaração de inconstitucionalidade direta, no sentido de declarar inconstitucional aquele artigo 1º em todas as suas formas, foi apenas o método de interpretação conforme a Constituição, isto é, conforme diante das interpretações possíveis, a utilização daquela que mais se adequa ao texto constitucional, né? Tema aqui de hermenêutica, enfim, sou professor de processo penal. Vou me meter não, tá? E é o artigo 1º da lei, né? É o artigo 1º da lei 7960 de 89. Então, como eu disse, a prisão temporária é constitucional. Os autores dessas ADIs disseram que a prisão temporária era inconstitucional porque era uma espécie de prisão para averiguação. Eu concordo com os argumentos, tá? Mas aí o STF, nessa interpretação conforme a Constituição, para não perder o artigo 1º, definiu alguns critérios para as hipóteses de cabimento da prisão temporária, tá? O inciso 1, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Do artigo 1º é a decretação da prisão temporária quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial. Tudo bem? Isto é, tem que prender porque isso é imprescindível, indispensável para a condução do inquérito policial. E aí que a galera dizia, como eu estou dizendo para vocês, o pessoal dizia o seguinte, quer dizer que a prisão temporária é decretada só para o sujeito na delegacia confessar a infração, ou só para ele dar seu depoimento, ou o seu depoimento, ou confissão, ou seu interrogatório sobre o caso. Enfim, como é? Aí eu prendo, aí ele fala, eu solto, como é que isso aqui? Não, aí o STF diz, tenha calma. Psst. Quais são os fundamentos? Vamos lá. Como eu disse, o STF, né? Como eu disse, o inciso 1 fala da imprescindibilidade para a investigação do inquérito policial. Só que o STF disse que só isso não é o suficiente. Eu tenho aqui que decretar a prisão temporária diante não só da imprescindibilidade, indispensabilidade para as investigações, como também outros requisitos. Beleza. Inciso 1, imprescindível para as investigações. Isso aqui eu estou lendo exatamente a tese, tá, pessoal? Das ADIs. Inciso 2, houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado.
tudo bem, tá? Isso aqui já tem na lei. É o fumo comice delicti. Isso aqui não é nada de novo, tá? Esses dois primeiros pontos não são novidade. De fato, quando for imprescindível, de fato, quando houver fundadas razões de autoria ou participação. É o fumus comice delicti. Mas quais são as novidades? For justificada em fatos novos ou contemporâneos. O que é isso? É o princípio da contemporaneidade. Então, ó, já viu que o STF adequou, né, a prisão temporária às novidades dadas pelo pacote anticrime lá para a prisão preventiva. Então, assim como a prisão preventiva, a prisão temporária tem que ter contemporaneidade. Imprescindível para um inquérito, indício de autoria e participação, que é o fumo comice delicti, e a contemporaneidade. Beleza, aqui nós já vimos quando estudamos, por exemplo, a prisão preventiva. Mas o que mais? O que foi que o STF trouxe? Quando for adequada a gravidade concreta do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado, ou seja, já falamos disso, meu Deus do céu. Vou chorar, Cícero. Já viu, meu Deus do céu, isso aqui não é novidade, não. É claro, pessoal, que para eu prender alguém, eu tenho que justificar a prisão dessa pessoa com base na gravidade concreta. Como eu disse, ó, prisão é cimento e brita, tudo bem? Concreto. Fundamento concreto para a prisão preventiva. Claro, a gravidade concreta, não é abstrata. A mesma coisa para a prisão temporária. Nada de novo, tudo bem? Nada de novo, repito, nada de novo. Vimos tudo isso na prisão preventiva. E o inciso 5, não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Isto é, você tem que observar que a prisão preventiva é a mais gravosa, tá? Isto é, prisão é exceção, última ratio, tá? Última ratio. Eu só vou decretar a prisão, vou apagar aqui, já tirou o print? Pronto, aqui. Isso. Assim agora. Assim. Show. Vamos lá. Era só pausar o vídeo, né? Ai, é verdade. Eu esqueci que você pode clicar em pausar. É, faz sentido, né? Foi mal. Tô dizendo. Ora dá um tempo, né? Vou pausar. Complicado. Enfim. Então, o primeiro pressuposto para a prisão temporária é a imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial, que, para tanto, além do fumo comice delicti, né, indício de autoria, participação, tem que ter a contemporaneidade, tem que se basear na gravidade concreta dos fatos, da condição pessoal do acusado, e tem que ser a última ratio, isto é, a última medida cautelar, só se as outras medidas cautelares forem insuficientes. Tranquilo? Essa é a ideia da prisão temporária conforme o inciso 1. Esse inciso 2, ele é interessante. Olha só, pessoal, estou aqui com ele na tela. Inciso 2. Quando o indiciado, tá? Que teria um I, foi o estagiário, que sou eu, né? Não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade. Então, basicamente, o inciso 2 era a seguinte situação, ó. Deixa eu desenhar aqui, vai desenhando também. Tá? Então, não? Ah! Pronto. Obrigado, cara. Vamos lá. Ó. Dá para entender o que é isso aqui? É uma casa, né? E aqui tá melhor do que essa aqui. Pronto. Não tô brincando, meu tatuador ver se ele me mata. Pronto, né? Ó. Uma casa e uma identidade, um RG. Pegou? Para você lembrar, ó. É impressão digital. Exatamente. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou quando não tiver elementos suficientes para esclarecer a sua identidade.
Oh, perfeito. Qual a crítica que a doutrina trazia, né? Ela tá aqui, ó, de novo, né? Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Pessoal, esse inciso sempre foi alvo de muitas críticas, de muitos debates, tá? Uma vez que, preste atenção, quando o indiciado não tem residência fixa. Sim, aí quer dizer para quem é pessoa em situação de rua, né? A prisão temporária é automática. E aí, olha só a quebra de isonomia. Eu vou prender uma pessoa porque ela não tem residência fixa, ao passo que se uma pessoa em condições parecidas, caso tenha residência fixa, ela não vai poder ser presa. Então, olha só que discriminatório, né? Você prender alguém porque a pessoa não tem onde morar, não tem residência fixa, tá? Aí o que foi que o STF disse? Não, meu irmão. Esse inciso 2, isoladamente considerado, tudo bem? Eu prender alguém com base apenas no fundamento do inciso 2 é totalmente inconstitucional. Aqui sim é uma prisão discriminatória, tá? Foi que disse o STF. Vamos lá. Esse inciso, como eu disse, isoladamente interpretado, tá? Isoladamente interpretado, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Aí eu vou ler, tá, pessoal? Isso aqui é literalmente o que o STF definiu. E aí, com certeza, o texto literal vai ser cobrado na sua prova. Para a Suprema Corte, a prisão temporária não pode ser utilizada como meio de prisão para averiguação. Lembra disso? Falei no começo, né? O conceito de prisão para averiguação. Ou em violação ao direito à não autoincriminação, pois caracteriza abuso de autoridade, na medida em que representa um instrumento utilizado como forma manifesta de constrangimento, impondo por vias transversas a submissão da pessoa em prestar depoimento na fase inquisitorial. Ou seja, não é prisão para averiguar. Não, vamos prender para na delegacia essa pessoa confessar. Basicamente, né, o que está dizendo o STF. Tão somente, ou quando fundada, tão somente porque o representado não possui residência fixa, né? Como eu disse, isso vai de encontro, né? Não ao encontro de encontro, né? Ao princípio constitucional da igualdade em sua dimensão material, isto é, viola a isonomia, né? Viola a isonomia. Já que essa circunstância pode revelar-se como uma situação de vulnerabilidade econômica social, ou seja, quase uma prisão automática para quem, por exemplo, é pessoa em situação de rua, né? Obviamente isso aqui é, sim, inconstitucional, tá? E o inciso 3, como vocês estão vendo, é o rol dos crimes que admitem a prisão temporária, tá? E aí a gente vai ver aqui na tela, tá? Vamos lá. O que é que diz o inciso 3? Quando houver fundadas razões, de acordo com prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Como vocês estão vendo, ó, o fumo comício delicti está aqui, né? Ó, fundadas razões de autoria ou participação. Já vimos isso, né? Porque eu mostrei para vocês que um dos fundamentos do decreto de prisão temporária é o fumo comício delicti. Mas o que a gente vai ver agora, isso aqui é muito, muito importante, são as infrações que admitem a prisão temporária. E aí, isso está presente no inciso 3 do artigo 1º, tá? Artigo 1º, inciso 3 da Lei 7.960 de 89. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é a seguinte, isso aqui já cai em prova e, convenhamos, é uma questão simples, tá? O rol dos crimes que admitem a prisão temporária é um rol taxativo, tá? Anote, rol taxativo, isto é, exaustivo, tudo bem? Taxativo. Eu não posso decretar a prisão temporária em um crime que não está previsto no rol taxativo do inciso 3. Então aqui, ó, mais uma diferença, tá percebendo? Entre a prisão temporária e preventiva, enquanto a decretação da prisão preventiva, conforme o artigo 313 do CPP, se faz possível em crimes cuja pena máxima seja superior a 4 anos, né? Crimes dolosos, reincidente em crime doloso,
crime contra criança, idoso, enfermo, mulher e adolescente para assegurar a aplicação das medidas protetivas de urgência. Repare que são cláusulas mais genéricas, né? Crimes que ultrapassam aquela pena. Todos os crimes que ultrapassam aquela pena. Aqui não. Só os crimes que estão discriminados taxativamente no inciso 3. É isso que a gente vai ver agora, tá? Ó, vamos ver os crimes que admitem a prisão temporária, tá? Primeiro, homicídio doloso. Anote. Doloso, tá? Questões de provas, eu já vi sobre prisão temporária, que admite essa prisão temporária nos crimes de homicídio culposo. Claro que não, né, pessoal? Pelo amor de Deus, crime culposo. Não, homicídio doloso, obviamente, tá? Sequestro ou cárcere privado, que é o artigo 148. Roubo, extorsão. Extorsão mediante sequestro. Ou seja, o que é que você vê aqui, ó, nesses 3 crimes, né? Que todo crime contra o patrimônio todo crime contra o patrimônio com violência e grave ameaça comporta a prisão temporária. Pegou? Olha aí o bizu. Todo crime contra o patrimônio, crime patrimonial, com violência ou grave ameaça à pessoa, claro, né? Grave ameaça à pessoa, comporta a prisão temporária. Crimes contra o patrimônio que tem violência ou grave ameaça à pessoa, roubo, extorsão e extorsão mediante sequestro. Então, por exemplo, cabe prisão temporária no crime de furto simples? Exemplo. Não cabe, né? Não é um crime patrimonial com violência ou grave ameaça. É um crime patrimonial, não com violência ou grave ameaça à pessoa. Cabe prisão temporária na receptação? Não é um crime patrimonial que tenha violência ou grave ameaça. No estelionato? Também não, tá? Então são os crimes contra o patrimônio com violência ou grave ameaça. Bate nessa tecla, porque isso vai cair na tua prova, tá? O que mais? Estupro, tá? Atentado violento ao pudor, esse crime não existe mais, uma vez que ele migrou para o artigo 213, né, com a reforma da Lei 12.015 de 2009. Houve uma migração topográfica, ou seja, uma mudança de endereço, né, naquela ideia de continuidade típico-normativa, que você estuda lá em Direito Penal, Lei Penal, do artigo 214 para o 213, né, ou seja, os atos libidinosos que eram o crime de atentado violento ao pudor foram para o estupro, que agora é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou a praticar, ou permitir que se permita, né, permitir que se pratique ato libidinoso, ou seja, houve a soma, né, tudo agora está dentro do estupro. Enfim, você estuda esse direito penal, você nem porque eu estou me metendo. Rapto violento, esse crime também não existe mais, tá? Epidemia com resultado morte. Envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pelo resultado morte. Envenenamento de água, enfim, né? Olha só que interessante, ó. Mais outro bizu aqui, ó. Tem um grupo da morte. Ó. Presta atenção. Homicídio doloso. Tá vendo? Homicídio doloso, ó, crime com morte. Epidemia com resultado morte, de novo, ó, né? Envenenamento de água potável, substância alimentícia ou medicinal, qualificado pela morte. Tranquilo? Quer saber o resto dos crimes que admitem prisão temporária? Depois dos comerciais.